reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Bom dia, membros da nossa Paróquia Evangélica de Feliz. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Estamos iniciando mais um culto virtual neste 9º domingo após Pentecostes, dia 2 de agosto de 2020. Eu sou o pastor Jefferson Rusch, pastor da Paróquia Evangélica de Feliz, e o tema do nosso culto de hoje será o Evangelho. Esta preciosidade que nós possuímos. Vamos falar de como o Evangelho pode alimentar multidões. E vamos ver que é muito importante a gente se lembrar disso. Não se esquecer do tesouro que nós, cristãos e cristãs, temos em nossas mãos. Tem uma crônica que nos diz o seguinte: o grande poeta Olavo Bilac um dia recebeu um pedido de um amigo seu para que elaborasse um texto que seria usado na venda de um sítio que o poeta conhecia muito bem, um local que ele já havia frequentado várias vezes. O amigo queria vender este sítio, pois não o agradava mais. Imaginou que se Olavo Bilac escrevesse palavras bonitas sobre esse sítio, seria mais fácil vendê-lo. Olavo Bilac assim o fez e escreveu: vende-se um maravilhoso sítio, onde nas tardes tranquilas os pássaros cantam no arvoredo. A maravilhosa propriedade é banhada por um riacho de águas cristalinas. O sol banha a casa da propriedade no amanhecer. E a residência oferece tardes tranquilas de conversa na sombra da varanda. O poeta então entregou o texto para que o amigo pudesse colocá-lo no jornal e vender a propriedade. Meses depois se encontraram novamente. Então Olavo Bilac perguntou ao amigo: e aí, você conseguiu vender o texto, vender o sítio? E o amigo respondeu: de forma alguma, eu nem pensei mais nisso. Quando eu li o texto que você escreveu, eu me dei conta da grande maravilha que eu tinha em minhas mãos. Amigos, amigas, nossos membros, nós também devemos nos lembrar sempre da grande maravilha que temos em nossas mãos, o Evangelho. E a forma, o texto que a gente tem para nos lembrar dessa grande boa nova é a Sagrada Escritura. Por isso a saudação para o nosso culto de hoje, nesta manhã, vem do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e diz assim: Jesus Cristo disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as nações. Anunciem a boa nova do perdão de Deus. Essa é a nossa tarefa. Assim iniciamos o nosso culto de hoje e o realizamos em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantamos o primeiro hino, Cada Dia o Dia Inteiro. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro.
Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos, eles dão água e comida. Quem perfuma a flor do campo e a veste colorida. Vejo que Jesus responde às perguntas anteriores, e os protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e as aves dá o ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Irmanados desta forma, Deus espera que a gente faça um mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vamos orar em oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, chegamos aos teus ouvidos para pedir perdão e misericórdia. De forma muito especial, no culto de hoje, pedimos perdão por não valorizarmos o Evangelho, por não valorizarmos a boa nova do perdão e da salvação que foi trazida a este mundo por Jesus Cristo, teu Filho amado. Perdoa-nos, Senhor, quando não falamos desse Evangelho em nosso dia a dia, quando não usamos este Evangelho para alimentar os corações famintos que andam ao nosso redor, neste mundo que precisa tanto da tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, quando não cumprimos a ordem de Jesus Cristo, de ir por todo o mundo, por toda parte, pregar e anunciar o Evangelho. Bondoso Deus, somos pequenos como discípulos e como discípulas. Não temos a força que é esperada de um seguidor, de uma seguidora tua. Por isso pedimos perdão e pedimos que tu possas nos dar a força de Cristo, para que nele e através dele possamos ser fortes, possamos reconhecer este grande tesouro que temos em nossas mãos, que é o Evangelho, e que através de Cristo possamos anunciá-lo onde quer que estejamos. Por isso, bondoso Deus, pedimos o teu perdão e também a tua força e misericórdia, quando juntos dizemos Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos trazer ensinamento e a boa notícia do perdão dos pecados, da nova vida, da salvação. E Ele mesmo disse: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O Evangelho está aí para dar vida em abundância ao mundo. E deve ser pregado também nesse tempo em que vivemos. O Evangelho deve alimentar os corações famintos nesse mundo. Somos fracos e pequenos, isso é verdade. Pecamos contra a pregação do Evangelho, sim. Mas o nosso Deus, Ele quer nos perdoar e sempre nos dar nova chance. Ele sempre nos incentiva.
que o perdão de hoje e a misericórdia do Senhor sejam também incentivo para que a gente pregue e viva uma vida em abundância. Assim eu anuncio o perdão e eu faço em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos ter a primeira leitura bíblica de hoje, leitura do Evangelho. Vamos aclamar este Evangelho cantando Meu coração transborda de amor. Aclamemos o Santo Evangelho com este hino. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Evangelho de hoje vem do livro de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. O momento em que Jesus alimenta uma grande multidão. O texto da multiplicação dos pães e peixes. E lá está escrito o seguinte: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e o lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmo comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então o povo mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Até aqui o texto da multiplicação dos pães
da multiplicação dos peixes, onde Jesus alimenta uma grande multidão. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus, aguarda no coração e a pratica no dia a dia. Oremos. Senhor nosso Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Com ela tu guiaste o teu povo e através dela trouxeste também à nossa mente nos dias atuais o tesouro do Evangelho e a incumbência de testemunhá-lo em todos os nossos dias. Dá que a tua palavra também fale ao nosso coração nessa manhã, na interpretação do texto que acabamos de ouvir, e que possamos ser animados e incentivados a pregar o teu Evangelho e alimentar os corações famintos que vivem ao nosso redor. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Por isso juntos dizemos Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todas vocês. Amém. Prezada comunidade, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, na sua casa, com a sua família, ou num momento tranquilo, sozinho, com o celular, você hoje está recebendo uma mensagem. E essa mensagem é como alimento. Alimento para o espírito. Alimento para a alma. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Este Evangelho quer ser paz e bem na tua vida. E a partir do momento que é assim para você, o próprio Cristo diz, deve ser assim também para o teu próximo. Ou seja, é preciso repartir. Repartir esse Evangelho, testemunhá-lo, onde quer que você vá. Jesus Cristo está diante de uma grande multidão que vai atrás dele em todo momento. Ele atravessa o lago da Galileia. Quando ele chega do outro lado, lá está a multidão novamente esperando por ele. Ele tem pena desse povo. Ele os ajuda, cura os doentes. E por fim, ele os alimenta como um ato que para nós tem muito simbolismo. Ele reparte 5 pães e 2 peixinhos. E esse alimento, repartido por Jesus, alimenta mais de 5.000 pessoas. Amigos e amigas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, o Evangelho também é assim. O Evangelho pode chegar a nós como uma pregação pela internet, mas ele tem potencial de ser repartido para milhões e milhões de pessoas. E deve ser assim. O Evangelho é um grande tesouro. Lembram da história do Olavo Bilac, do início do culto? Às vezes a gente se esquece disso. Deste grande tesouro, deste grande alimento que temos em nossas mãos. Esquecemos de partilhá-lo. E é preciso ser lembrado novamente. O Evangelho está conosco. Nós estamos recebendo esse Evangelho para que ele seja pregado ao mundo. E o mundo se encontra como essa multidão que seguia Jesus. Como ovelha sem pastor, precisando de um amparo, de um alimento, com fome e sede de espiritualidade. As pessoas hoje se agarram a qualquer coisa que acalenta o seu coração. E talvez o façam porque o Evangelho da vida em abundância às vezes não chegou ao coração delas. Por isso é preciso repartir, testemunhar e sempre novamente o que Cristo fez por nós.
Nós temos esse poder. O Evangelho pode realmente alimentar o mundo de fé e esperança. É por isso que Jesus Cristo disse que Ele era o pão da vida, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. O Evangelho traz vida em abundância. Jesus Cristo também nos ajuda nessa tarefa. E eu penso que nós estarmos conversando aqui, nós estarmos pregando, testemunhando o Evangelho dessa forma virtual, nesse tempo de pandemia, é mais uma prova de que Jesus Cristo nos ajuda a partilhar esse Evangelho. Lembram do texto onde os discípulos disseram: Senhor, manda esse povo embora para que eles possam comer nos seus povoados? Quando a gente recebeu a notícia da pandemia, foi como dizer: mandem o pessoal ficar em casa. Eles não podem ir à igreja. Eles precisam ficar distanciados. Mas então Jesus Cristo disse: mas mesmo ali nós podemos alimentá-los. E a pregação do Evangelho começou a brotar, a ferver dentro dos celulares, das televisões. É uma coisa emocionante o que hoje a gente vê quando abre o YouTube ou outras plataformas digitais. O quanto de pregação do Evangelho. E agora eu falo, e também a gente tem que ser humilde para dizer isso, da pregação de todas as igrejas, não só da nossa, mas de cada pessoa que se esforça realmente para distribuir esses 5 pães e 2 peixinhos. Por cada pessoa que grava um textinho e fala algo sobre Jesus. E nós temos tido tanto. Jesus Cristo diz: eu posso multiplicar esse Evangelho, eu preciso só que vocês sejam as ferramentas. E se hoje os nossos cultos chegam a 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, é porque Jesus Cristo está dizendo: eu posso alimentar muito mais do que vocês imaginam. E o tempo que vivemos e essa pandemia que experimentamos só nos traz uma lição, e para mim ela já é muito clara. O potencial que o Evangelho tem é ilimitado. E nada pode parar esse vento do Espírito que quer soprar sobre o mundo e deve soprar através de nós. Partilhe o Evangelho, compartilhe o Evangelho, testemunhe, reparta esse alimento da vida em abundância. Compartilhe esse culto. Compartilhe a palavra de Deus. Nós estamos vendo nos dias atuais o milagre acontecer. Nós estamos vendo multidões sendo alimentadas, mesmo com as igrejas fechadas. O nosso Deus, Ele é um Deus de maravilhas. E o Evangelho é prova disso. Vamos nos lembrar desse Evangelho. Vamos nos lembrar desse grande tesouro que temos nas nossas mãos e vamos testemunhá-lo. Que a gente possa pensar nisso e refletir enquanto respondemos as palavras da pregação com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O Evangelho que testemunhamos, que repartimos com o mundo, diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Jesus Cristo é aquele que trouxe
este grande alimento ao mundo, a boa nova do Evangelho. Por isso cantamos o hino Seu Nome é Maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Temos agora os nossos avisos. Permanecemos com as atividades virtuais até o próximo final de semana. Dia 10 de agosto, Dia dos Pais. Já convido você a estar conosco nesse culto especial. Será mais um culto virtual, mas assim como tivemos um culto tão bonito de Dia das Mães, culto tão bonito de Pentecostes, os cultos de ação de graças das comunidades foram muito bonitos. Assim nós teremos mais uma data importante que é celebrada dentro da igreja, o Dia dos Pais. Então, acompanhem conosco, assistam conosco o culto do Dia dos Pais no próximo domingo, compartilhem também e vamos testemunhar o Evangelho junto também nesta celebração. Depois do dia 10, nós teremos um novo comunicado, uma nova recomendação do Sínodo Nordeste Gaúcho, e então a gente vai saber se tem também novidades quanto às nossas atividades presenciais ou não. Isso vai vir então da comissão do Sínodo Nordeste Gaúcho, a comissão da Covid, que foi formada para tratar desse assunto e também fazer as recomendações às paróquias de como a gente deve proceder. Então aguardamos novas recomendações da comissão do Covid do Sínodo Nordeste Gaúcho até o próximo domingo. Nós vamos ter agora a nossa oração de intercessão, elevar os nossos pedidos e agradecimentos a Deus. Pense o que você precisa conversar com o Senhor e coloque nos ouvidos nas mãos do nosso Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, primeiramente te agradecemos pelo Evangelho. Obrigado, Senhor, porque tu nos dás esta boa nova de libertação, de salvação, de vida em abundância. Obrigado também porque tu nos escolheste para testemunharmos este Evangelho. Obrigado pelo culto de hoje, que é parte desse alimentar multidões. Pedimos, Senhor, cuida daqueles que se dedicam nessa tarefa. Olha por ministros e ministras da nossa igreja, também pelos pregadores, pregadoras das outras confessionalidades, esteja com eles, Senhor. Esteja com todo aquele que de puro coração prega o teu Evangelho. Olha por cada pai de família, por cada mãe que ensina os seus filhos. Olha por cada pessoa que compartilha a boa nova da salvação com um amigo, com um vizinho. Esteja dando força a esses que alimentam o coração de multidões. Olha também, bondoso Deus, por cada um que sofre pela carência da palavra. Olha por aqueles que estão perdidos porque não encontraram o Evangelho. Cuida deles e guia-os até a tua salvação. Bondoso Deus e Pai, também te pedimos por nossa sociedade, que necessita da tua palavra e do teu ensinamento, e faze de cada um de nós instrumentos para que esta sociedade também possa encontrar
a bênção e o tesouro que é o teu evangelho e a tua fé. Bondoso Deus e Pai, pedimos também pelas pessoas que queremos bem, por nossa família, por nossos entes queridos. Olha pelos governantes de nossas cidades, estados, país. Cuida deles e dá a cada um deles sabedoria para governar. Bondoso Deus, por fim, olha e dá força a cada um de nós. E faze com que sejamos tuas testemunhas. Faze com que possamos anunciar o teu evangelho, testemunhá-lo e alimentar também quem está à nossa volta desta vida em abundância que a fé em Cristo nos traz. Isso pedimos quando juntos oramos, como ele, o nosso Mestre, nos ensinou, nas palavras do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos estender as nossas mãos para recebermos a bênção do nosso Deus? Estenda as suas mãos. Que o bondoso Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor vá à vossa frente para vos guiar, esteja ao vosso lado para vos acompanhar, abaixo de vós para vos sustentar, e que os seus braços estejam sobre vós a vos abençoar. Que assim levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz, o eterno Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o bondoso Deus nos guarde, ampare, hoje e sempre, e que acima de tudo, Ele nos mantenha firme nessa tarefa de alimentar o mundo com a sua fé, com o seu evangelho, com a palavra de vida em abundância. E que a gente nunca se esqueça desta grande maravilha que temos em nossas mãos. A palavra de Deus, o exemplo de Cristo. Tenham um abençoado domingo e que Deus os abençoe. Amém.